Por 7 dias, uma regra antiga tira um ingrediente super comum das nossas mesas, o fermento. Mas o que acontece quando esses 7 dias chegam ao fim, hein? A gente vai descobrir que o fim dessa prática é muito, mas muito mais do que só a volta do pão fofinho na mesa. A pergunta que guia tudo isso é: por que 7 dias? Por que essa fixação toda com o pão sem fermento? Parece só uma regra de alimentação, né? Mas como a gente vai ver, a resposta leva a uma jornada incrível sobre liberdade e identidade. E é exatamente aqui que o jogo vira. Isso não tem nada a ver com dieta, é sobre uma jornada simbólica. Pensa só, uma semana inteirinha dedicada a se libertar de correntes, sabe? Tantas físicas quanto as espirituais. E como toda a grande jornada, essa também tem um ponto de partida. Para a gente entender de verdade, a gente precisa voltar para as raízes, lá na fundação bíblica que estabeleceu essa regra dos 7 dias. A estrutura que a gente encontra nos textos bíblicos é super precisa. São 7 dias cravados e com uma proibição total de fermento. Mas o detalhe está aqui. O primeiro e o 7º dias não são dias quaisquer. São chamados de santas convocações, ou seja, são momentos sagrados, de adoração e descanso que marcam o comecinho e o fim de todo esse processo. E aqui está o pulo do gato. O primeiro e o 7º dia celebram coisas diferentes. O primeiro dia tem tudo a ver com a liberdade física, aquela fuga apressada da escravidão no Egito. Mas o sétimo comemora algo muito mais poderoso, a segurança total, a redenção definitiva na travessia do Mar Vermelho. Bom, para a gente entender de verdade essa jornada de 7 dias, a gente precisa decifrar o principal símbolo dela. Afinal, o que é que o fermento representa de verdade nesse contexto todo? E aqui a gente chega no coração da história. O fermento, ou chametz, é na verdade uma metáfora muito forte para o que a fonte chama de chametz do coração. Pensa comigo. Orgulho, ego, pecado, tudo aquilo que, sabe, incha a gente por dentro, as características do nosso velho eu. Então tirar o fermento físico de casa vira um ato simbólico, um desejo por uma limpeza profunda por dentro. E essa ideia de limpeza espiritual é tão potente que ela ecoa através dos séculos. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa exatamente essa imagem. Ele nos desafia a tirar o fermento da maldade e a celebrar com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. A conexão é direta. E tudo isso vai se construindo para chegar no gran finale, o clímax de toda essa jornada. Vamos focar agora no poder único que tem o 7º e último dia. O dia da libertação total. O que faz o 7º dia ser tão especial é que ele celebra a redenção completa. Não é mais só sobre a fuga, mas sobre a salvação definitiva na travessia do Mar Vermelho. É aquele momento em que o passado de opressão é literalmente afogado e deixado para trás para sempre. Então, o que a gente vê é uma jornada em 2 etapas bem definidas. Sair do Egito foi o primeiro passo, o começo da liberdade. Mas atravessar o Mar Vermelho, esse foi o passo final, a consolidação. Foi o ponto sem volta, a eliminação da ameaça, simbolizando a separação completa do velho eu. Certo, mas como é que esse simbolismo todo tão antigo ressoa hoje em dia? Como essa celebração final se transforma em práticas de reflexão e de renovação? Olha, o último dia é um mosaico de práticas bem profundas. É um momento de refletir sobre a limpeza interior, mas também de muita esperança, com refeições como a refeição do Mashiach, que olha para o futuro. A fé é celebrada com a leitura da Canção do Mar. E, por fim, a gente se prepara para o grande desafio: como levar a pureza da festa para a vida de todo dia. No fim das contas, o encerramento desses 7 dias não é sobre voltar a comer pão comum. É a culminação de um processo intenso de purificação, uma celebração da liberdade que foi conquistada e um fortalecimento da própria identidade. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, uma que vai muito além de qualquer tradição específica. Como é que a gente consegue pegar a pureza desses momentos de renovação e integrar isso na nossa rotina, fortalecendo quem a gente é, dia após dia,